Enfim, tem muitas coisas que a gente poderia pensar aí no campo da saúde. O que eu queria passar num segundo momento aqui para conversar com vocês é sobre os ataques que a gente está vivendo na educação e também na ciência, tá? Talvez nunca a gente fosse pensar que as ciências sociais ciências humanas e sociais, né, seriam tão abaladas. Eu sinceramente, estou falando com vocês são jovens, né? Mas nesses, pensar aí, 30 anos que a gente está já é, aí desde a universidade até no exercício profissional, eu nunca imaginei que a gente fosse ter um retrocesso onde a gente tivesse que se juntar com outras áreas do conhecimento para fazer defesa, não é do serviço social, fazer defesa das ciências humanas e sociais, fazer defesa de que o conhecimento científico é que tem que embasar a tomada de decisão do Estado. Eu aprendia lá, no final da década de 80, né, que para ter política social, a gente tem que ter dados, a gente produz, né, a gente lutou muito para tem a Constituição, e aí a gente começa a ter, da década de 90 em diante, né, as leis complementares que vão regular, então, o sistema de proteção social e estruturar a política pública no país. Então, nós somos uma geração, talvez essa geração que estão ensinando vocês na universidade, estão trabalhando, são supervisores de estágio de vocês, né? Uma geração que veio construindo um sistema público de proteção social no país. Eu estou falando de sistema público de proteção social porque eu não quero reduzir a noção só de seguridade social daquela que está definida na Constituição, né? Que é saúde, previdência e assistência social. Inclusive, nós, assistentes sociais, somos profissionais que temos uma concepção de seguridade social ampliada. Nesse sentido, a gente reafirma, sim, a seguridade social constitucional, mas a gente está dizendo que a proteção social devida pelo Estado ela é universal. A proteção social que o Estado deve garantir não se resume a ter só, né, ou só, os direitos básicos de saúde, previdência e assistência social. Tão vilipendiados, né? É isso que você tá acompanhando. Então, nós, assistentes sociais, lutamos pelo reconhecimento do direito, lutamos para que esse direito fosse implementado, trabalhamos, né? Uma vida toda aí, 30, 40 anos de trabalho, hoje a gente tem aí nessa mobilização, estamos dialogando com as companheiras assistentes sociais que lá na década de 80 começaram a dizer, olha, assistência social e direito, a saúde, previdência e assistência tem que estar juntas num sistema de proteção social. Estavam lá fazendo a mobilização na década de 80 para que o artigo, o capítulo da ordem social, lá, o artigo 194 fala da seguridade, né, garantir esses direitos constitucionais, a gente pudesse avançar. Então, nós somos essa geração de assistentes sociais que pegou essa década de 80 e foi lutar pelo direito e lutar para que esse direito fosse implementado. A década de 90 foi muito difícil, porque a gente viveu a abertura do país para o neoliberalismo, mas o que a gente vive hoje, depois os governos Lula e Dilma, que vão implementar, sim, a seguridade social naquilo que é um direito constitucional, mas não mexe com o cerne, e essa é a grande questão, né, com o cerne que é da propriedade e que é, de fato, a possibilidade de ter feito algumas medidas que hoje fariam diferença para o financiamento da própria proteção social do Estado brasileiro. Então, a gente teve limites naquele momento, a gente sai de um governo Lula e Dilma que tem uma conciliação de classe que o marca, né? Temos um golpe, e agora um governo que é absolutamente um governo ultra neoliberal e que nega o conhecimento como sendo a referência para a tomada de decisões. Então, isso é muito significativo, nunca foi, talvez, vivido no país. Nós precisamos nos unir. Por quê? Tá? Porque essas ações governamentais, elas geram e têm gerado crimes de responsabilidade. Hoje, nós estamos juntando todos as provas, os elementos para pedir o impedimento ou pedir novas eleições. O fato é que nós estamos construindo uma consciência coletiva de que não tem condição desse
governo continuar. Porque eu realmente quero corroborar aquilo que a Bia, né, falou e expressou na música, e na verdade, a necropolítica é uma concepção teórica do Mambembe que fala que é um governo de morte, né, que é um governo que produz morte, que não é de agora, entendem? Não é de agora. O neoliberalismo produz morte. Quando a gente não investe, certo, naquilo que é o sentido na vida, né, nas condições de vida. Então, falei aí da ciência, e para finalizar, me dizem o tempo, tá? Para finalizar essa ideia, eu quero também falar um pouco da educação, que é o que também que é nosso chão, né? Estamos aí na educação. E aí, não é novidade para nós, né, que a educação não é agora que ela se torna nicho de mercado, não é agora que os conglomerados internacionais têm interesse em investir na educação, né? É uma ação que ela já vem de longe, né? Basicamente vem da década de 90, mas o que a gente está vivendo com a pandemia? Com a pandemia, ela coloca condições muito evidentes em duas direções, tá lá, que eu queria conversar aqui. Se por um lado a gente tem a recorrência e a possibilidade da alternativa de usar as tecnologias da informação, nós, afinal de contas, estamos aqui com o quê? Com uma live, estamos aqui, eu aqui em casa, você aí na sua casa e outros que estão acompanhando aqui nas nossas casas, usando as tecnologias da informação para a gente poder se comunicar, para a gente viver. Então, o problema não são as tecnologias. O problema não é o uso não são as tecnologias. Isso não é o problema. O problema é isso usado como negócio, é isso usado para substituir aquilo que na educação tem que ser uma relação social. Um dado muito interessante, me impactou bastante uma notícia que eu li a semana passada, da demissão de 120 professores e substituição desses que trabalhavam com ensino à distância. E esses 120 professores, você viu essa matéria? Depois vocês podem procurar. Essa demissão foi justificada porque a atividade que esses professores faziam, agora quem pode fazer? Os robôs. Então, a relação, o que a pandemia está colocando para nós, para a educação como um todo, não só para a educação superior. Ela coloca um ponto de interrogação. Que educação que a gente quer? Essa que eu acho que é a primeira pergunta. A gente não quer uma educação bancária, onde o aluno é o objeto, o professor detém o poder do conhecimento. A gente não quer essa educação. A gente não quer uma educação conteudista, onde se tem ali um conjunto, um roteiro de conteúdos que se julga, certo? Esse estudante deve se apropriar para ter uma boa formação profissional. Então, essas questões sobre educação, a gente já fez a crítica e a gente tem um posicionamento de que a gente quer uma educação que permita a direção daquilo que o Ivo Tonesch vai chamar de educação para a liberdade, uma educação emancipatória. Essa educação emancipatória que a gente tem trabalhado. Agora, a educação também pode ser uma educação, e tem sido, uma educação para alienação, uma educação que não permite, de fato, a criação e a autonomia do ser. Essa educação, ela tem sido hegemônica. Então, observa, a mesma educação, ela pode permitir, a educação em si, a educação pode permitir que o processo seja um processo emancipatório ou um processo que seja um processo de alienação, cada vez maior, mais intenso. E nesse sentido que a gente precisa pautar a nossa discussão, pautar de que esse projeto, né, que a gente tem em curso no país e o gestor, né, do MEC também é uma educação que se restringe, né, a ser uma educação meramente para formar operadores para um determinado mercado.
Então, esse sentido, eu acho que a gente pode deixar para as questões, né? A gente tem aí um impacto enorme na pressão das universidades para retorno a atividades de ensino. A gente tem defendido, né, como a BEPS, a suspensão do calendário acadêmico e, na verdade, atividades de ensino, certo? Para que, no momento do retorno, a gente possa ter o investimento no conteúdo e na formação. Não quer dizer que a gente não vai ficar sem contato, não quer dizer que a gente não pode ter atividades de extensão, que a gente possa se encontrar para falar e pensar as questões que estão nos afetando na vida. Que nós possamos registrar esse momento, esse processo que estamos vivenciando e colocá-lo também em questão, colocá-lo também como objeto de estudo. Isso é fundamental para que a gente possa sair com uma outra energia desse momento que nós estamos vivendo. Eu quero também destacar uma questão que tem me chamado muita atenção, que é como é que a gente vai construir saídas, né, desse processo. A gente está vivendo um processo de adoecimento, um processo eu diria assim, de insegurança e incerteza, porque ninguém sabe de nada, né, de como vai ser o futuro. E se a gente não se coletivizar, essas questões elas vão tomar uma proporção, de fato, que vamos ter muitas perdas. Não só as perdas de vida mesmo, né, muitas mortes, mas muitas perdas de criatividade, de potencial e de energias que poderíamos juntar. Então, eu penso que nesse momento é o momento, sim, da gente juntar a energia, juntar as forças, mas para fazer a luta pela educação de qualidade que a gente quer, para fazer a luta por uma outra sociabilidade, por humanidade. Né? Então, eu penso que, mais do que nunca, nós, assistentes sociais, não preciso dizer isso aqui, mas eu quero reforçar, a gente não está descobrindo o compromisso ético-político com a vida agora. Nós temos uma trajetória profissional, e eu acho que isso que me encanta, não sei se eu posso passar se eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, né, para o centro acadêmico, para os estudantes do serviço social. Se tem uma coisa que nos motiva, não é aquilo que alguns consideram militância, não é isso. É o compromisso teórico, político e ético com a vida, com o conhecimento e com a transformação da realidade, porque a gente não naturaliza a vida ou as relações sociais. Nós, assistentes sociais, conseguimos compreender que somos profissionais que têm uma formação específica e qualificada para uma inserção na divisão social e técnica do trabalho e que temos e podemos, nesse exercício profissional, ter um compromisso ético-político com a superação dessa realidade. Por isso que no nosso código de ética, lá nos princípios, nos 11 princípios, a gente tem um princípio que ele é muito caro, que é a opção por uma nova ordem societária, né, por um outro projeto societário. Porque a gente faz a crítica dessa, eu diria assim, alienação e dominação vivida na exploração capitalista. Então, a gente consegue fazer uma leitura dessa realidade, mas consegue a gente também dizer que tem alternativas. E nós, assistentes sociais, trabalhamos e somos classe trabalhadora, construindo alternativas para a humanidade prevalecer. Né? Eu fico falando muita conversa, minha mente está muitas coisas, né? Muitas coisas, a gente está realmente, hoje é um dia muita, eu diria assim, muitas questões, né? Muita reflexão, né? E aí a gente fica com muitas questões. E o momento que eu estou falando é com vocês aqui. Hoje eu fiquei quietinha, não falei com ninguém. Pode ir, né? Então a gente precisa conversar, né? Hoje é uma oportunidade muito legal poder falar com vocês. Então, mas eu vou parar de falar, vamos ouvir. Obrigada. A gente ama te ouvir, é muito fácil pra gente ficar aqui horas e horas te ouvindo, porque você é maravilhosa, né? Eu sou muito sua fã, aquelas. Aproveitar a oportunidade. A gente fez a caixinha, né, de perguntas nos stories do Centro Acadêmico.
A Ana enviou uma pergunta aqui também, eu estou tentando ler, mas a minha visão não ajuda. Que é quais os desafios para os movimentos sociais, tendo em vista a situação do isolamento social, mas ao mesmo tempo ações cada vez mais amplas e intensificadas desse estado genocida, né? Outra questão que também apareceu, e eu estou vendo muita gente comentar aqui, é a questão do Enem. A gente entende, né, que a educação básica então já está com as aulas remotas, muitos estudantes não estão tendo condições de acessar essas aulas, e está esse debate, né? E quais seriam esses impactos, então, na sociedade, no ingresso nas universidades, caso não seja adiado o Enem, nem suspensos os vestibulares? Uhum. Eu vou começar por essa porque é uma questão bem importante. A gente está vivendo uma situação, eu diria assim, jamais pensada, né? Quer dizer, hoje é dia 19 de maio. Em 5 meses e meio, tá? Então pensar o caso lá em Wuhan, 30 de dezembro, não tem 6 meses que o mundo está em colapso. Quer dizer, a gente parou, o cotidiano foi suspenso. A gente não tem rotina, não tem planejamento, né? E especialmente nessa decisão do Enem, ou que a pressão das universidades para que tudo aconteça como se fosse uma situação de normalidade, mostra qual que é o sentido da educação. Quer dizer, a educação que esse governo está propondo para a gente é uma educação que nega a realidade. Nesse momento, um momento para a gente realmente aprender o sentido da vida. O conteúdo de tudo que se aprende não terá sentido se a gente não tiver a consciência do ser humano, da humanidade. Imagina, uma das coisas, né? Quem em casa não está fazendo trabalho doméstico? Né? Você valorizava o trabalho doméstico antes? Não, né? Não. Quem fazia o seu próprio alimento? Né? Você se preocupava em ir lá comprar as coisas que você tem que comer, ir lá e fazer e preparar, porque você sabe que o que você comer é determinante para a sua saúde? Você ficava parando para pensar nisso? Você parava para pensar que você tem que ter atividade física, porque senão você não vai ter saúde? Que você precisa tomar sol, porque você precisa de saúde? Que você precisa... outra coisa que eu estava pensando aqui, agora me fugiu, veio em mente, né? Mas que você precisa fazer todas essas coisas que antes você fazia absolutamente sem pensar. A gente não... o cotidiano, né? O Zé Paulo tem um texto lá, Cotidiano, Conhecimento e Crítica, naquele livro, que vai fazendo uma referência ao Lukács e a Agnes Heller, que o conhecimento, ele tem uma o cotidiano, né? Tem uma dimensão de imediaticidade, de superficialidade, heterogeneidade. A gente vive nesse cotidiano e não reflete sobre ele. Então, o mundo parou. O coronavírus fez o mundo parar. Em menos de 6 meses, o mundo. E a gente quer retomar as atividades como se tudo tivesse normal. Então, essa é a primeira consideração. Quais os impactos? Pela suspensão, a proposta é a suspensão, né, do Enem, e assim que a gente tiver uma proposta de retomada de calendários das universidades, a gente poder ter isso. Ter a sequência das provas. Como é que a gente vai ter o Enem se a gente ainda não sabe nem como vai ser a retomada do calendário do ensino superior? Isso está em suspenso. É colocar uma situação de sofrimento para a juventude que é absolutamente desnecessário nesse momento. Se em condições consideradas normais, o Enem, um vestibular, é tenso, não é tenso? Se fosse uma situação de normalidade, nessa condição, é reproduzir, reforçar, e eu diria assim, não é nem naturalizar, né? É não considerar a desigualdade objetiva da vida que a gente tem no país. Então,
a gente tem uma desigualdade que está explícita, está escancarada, e esse governo, com essa medida, nega, né? Não considera a realidade. A outra questão é dos movimentos sociais. Sim, é interessante, né? Muito interessante agora pensar nos movimentos, né? A gente tem várias formas. A classe trabalhadora encontra as suas formas alternativas de se organizar e a burguesia também, certo? A sociedade civil, naquele campo que é. Eu estou pensando agora como é que os grandes empresários também se mobilizaram. Observem que vocês, não sei se eu não assisto todo dia, porque eu não tenho condição de fazer isso. Na volta e meia eu assisto o Jornal Nacional. Tem um quadro no Jornal Nacional que mostra ações de solidariedade, né? Então, o que a gente está vendo hoje na grande mídia e também na vida, né, no cotidiano? A gente está vendo ações da sociedade civil, ações que são dos movimentos sociais. Se você observar e acompanhar aí aquilo que o MTST está fazendo, tremendo. Aquilo que o MST está fazendo é tremendo. Quer dizer, mobilizando a sociedade para o quê? Para a proteção social da classe trabalhadora, dos diferentes segmentos que compõem os movimentos. Certo? Mas observa, a burguesia também está se organizando, né? E aí eu fiquei pensando na outra ponta, vocês viram o tanto de que, o quanto o Itaú doou para as ações de enfrentamento da pandemia? 1 bilhão. Viu doação? Maior que essa? 1 bilhão de reais. Claro, está tendo todo um coletivo, né, gestores, enfim, que não estão recebendo para fazer a gestão desse recurso. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Rapidamente, eu quero só passar para outra questão depois. É muito importante, que a gente está ouvindo muito essa palavra solidariedade. Eu tenho acompanhado e visto desde a década de 90 essa palavra, desde que a gente teve no Brasil um programa chamado Comunidade Solidária. Então, me interesso muito por essas ações de solidariedade, chamadas solidariedade. E, para mim, eu queria rapidamente destacar aqui que não existe solidariedade se, de fato, a solidariedade não for para garantir direitos. Uma solidariedade que não reforça as ações que são as ações onde a população possa ter autonomia e ter o direito garantido não é solidariedade. Isso é mentira. Isso é mistificação. Então, nós temos, sim, ações da sociedade civil, que são as ações de solidariedade de classe. E temos ações que são chamadas solidariedade, que são mistificação, que são engodo, que são a gente fica menos culpado, né? Porque a gente tem que dar a nossa parte, para a gente justificar a riqueza acumulada, dizer que a gente está fazendo alguma coisa diante da miséria da população. Então, é muito importante, a gente também está olhando para isso, né? Não dá para a gente ficar só olhando a miséria, né? As ações das cestas básicas, mas as ações dos grandes conglomerados e multinacionais que também estão agindo, certo? Mas que, historicamente, sempre lucraram com o Estado. E o Estado, no caso brasileiro, absolutamente, eu diria assim, acéfalo, né? É muito, muito sério o que a gente está acontecendo. Então, é fora Bolsonaro mesmo. Fora Bolsonaro e fora Mourão. Maravilhosa. Fora Mourão não dá. Não tem condição. Sim. Né? Bom, Esther, o nosso tempo está acabando, falta 10 minutinhos, mas achei bem interessante a pergunta que a Vitória fez. Eu gostaria que você falasse rapidinho para a gente já vai se despedindo também, né? Mas como que você acha que vão ser os impactos pós-pandemia na nossa sociedade e como pensar o trabalho dos assistentes sociais neste momento, durante tudo isso e depois? Uhum. Na verdade, nenhuma de nós vai ser a mesma depois, ninguém vai ser mesmo depois disso, né? Então, é muito impactante, muito impactante. O que está acontecendo? Então, vamos pensar o serviço social. Também não vai ser mais o mesmo, né? Na sociedade, muitas profissões não vão existir, o desemprego vai ser muito maior do que os índices que nós tínhamos. Nós vamos ter uma
diminuição, de fato, da riqueza, né? Quer dizer, a gente tem um processo, um impacto econômico muito grande, estava dando dados hoje, né? Dos países, dos chamados G20, que puderam, que são ricos, considerados ricos, eles têm reservas para poder garantir proteção social para a população e impedir que os impactos econômicos possam ser mais graves. Mas no restante do mundo, isso não existe. Então, a gente vai ter, sim, um impacto muito grande nas condições de vida em âmbito mundial. Porém, a gente também, acho que é essa a questão, essa é a aposta, né? Nós vamos ter e podemos construir saídas que não só coletivizem, eu diria assim, no sentido de coletivizar a concepção e o sentido da vida, né? Que a gente possa renascer no sentido, de fato, de mais humanidade. Mas a gente pode ser o contrário. Então, não, o importante é que o futuro não está garantido. O futuro não está garantido. Se o futuro não está garantido, ele será aquilo que nós formos capazes de construir. Sim, estamos num período de agudização da luta de classes no mundo, e nós, trabalhadores, precisamos ter consciência, né? E essa possibilidade ela é dada na medida de que, especialmente a gente que está no espaço universitário, temos a possibilidade de refletir sobre ela e contribuir com a classe trabalhadora para que a gente possa construir mediações para a emancipação humana. Então, não está garantido, mas a gente tem as situações das saídas, vamos pegar a experiência depois da Segunda Guerra Mundial, as saídas de um pacto, né, social pela vida, um pacto pela democracia, ela é fundamental. Um pacto de convivência democrática, né, e pela vida, ele é fundamental. A compreensão de que vidas valem mais do que o lucro. Quer dizer, o lucro não pode estar acima da vida. Então, se a gente consegue construir pacto social com a juventude, com as mulheres, né, com os homens, com os idosos, um pacto social na sociedade que consiga ter organizar a nossa convivência no sentido de princípios. Acho que a gente no serviço social consegue falar de princípios ético-políticos, né, de princípios que possam ser princípios que conduzam a convivência. A gente consegue construir e conseguiremos, porque somos capazes disso, uma outra sociabilidade. Então, mas não está garantido, né? E o serviço social tem muito a contribuir com isso. Nós temos um trabalho qualificado, compreendemos as causas que geram as contradições e estamos inseridos em todos os espaços ocupacionais, né? Nessa sociabilidade. Então, nós podemos avançar, contribuir com a pesquisa, com a desmistificação dessa realidade, com a orientação da população, levando a informação correta, denunciando e sendo um sujeito ético-político que possa avançar em humanidade, né, para que a gente possa ter, de fato, outras relações sociais ou relações sociais baseadas, né, na emancipação humana. Então, a gente tem possibilidades de fazê-lo, né? Muitas vidas nós vamos perder, mas não é natural, não é e daí? E daí? Não é e daí? Né? Não podemos, vidas importam, vidas pretas importam, então nós, ao esse e daí, a gente tem que dar uma resposta, nós não vamos ficar silentes a essa banalização da vida, a esse neofascista, né? Então, nós temos muito a fazer. Isso aí. Tá? Aí, Sérgio, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que eu digo por mim e por todas as estudantes, né? Todas as vezes que a gente te escuta, te ouve, aquece um pouquinho mais nosso coração e dá esperanças de continuar nessa luta, né? Que a gente vê e entende que não é fácil, principalmente nesse momento, nessa atual conjuntura, né? A gente entende que esse é o momento da gente estar mais juntas, unidas e fortes. O tempo nosso está acabando, infelizmente. Se quiser mandar um beijo, um abraço, aproveita a oportunidade. Eu quero muito dizer, assim, é novo para mim esse momento, a gente fica aqui falando, vem coisas na cabeça, né? Porque não é uma palestra aqui, longe disso.
né? Mas é uma troca, é uma conversa, um diálogo e a gente está aberta, né? Dizer para vocês, entrem aí na rede social da ABEPS, eu sei que vocês acompanham. Quero parabenizar a Enesso pelo movimento, né? Fique em casa, mas fique atenta, né? Vamos ficar em casa e ficar atento. Então é muito importante também a Enesso nessa campanha e continuarmos juntos, né? Porque, de fato, vamos dizer, juntos somos mais fortes. Muito obrigada, Esther, por ter aceitado o nosso convite. Gente, obrigada por terem assistido a live, tá? Eu vou desconectar aqui a Esther. Beijos, Esther. Aí. Então, gente, fiquem ligados aqui no perfil do Centro Acadêmico. Daqui 15 dias, 2 semanas, vamos ter outra live com uma convidada super especial, que vai discutir um pouquinho sobre ensino à distância, mas não vou revelar nada por agora, porque vocês têm que ficar ligadas, né? Então, fica aí. Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Beijos, se cuidem, fiquem atentas, e é isso. E a live vai ficar salva, tá? Quem quiser assistir depois ou repassar para os colegas, companheiras, fiquem à vontade. Beijos!